Curso Transporte de Cargas Indivisíveis. Legislação de Trânsito. Crimes de Trânsito. Aula 16. Crime de Trânsito. Crime é a ação de uma conduta proibida pelo tipo penal incriminador. Já o crime de trânsito é uma infração penal que coloca em risco a vida dos motoristas e das demais pessoas numa via pública. Artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pena: detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Ao praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, se o agente não possui PPD ou CNH, praticou a ação em faixa de pedestres ou na calçada, não prestou socorro quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à vítima do sinistro, realizou a ação no exercício de sua profissão ou atividade, conduzindo veículo de transporte de passageiros, a pena é aumentada de 1/3 à metade. Ao praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, se o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, a pena será a reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Artigo 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Ao praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, se o agente não possui PPD ou CNH, praticou ação em faixa de pedestres ou na calçada, não prestou socorro quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à vítima do sinistro, realizou a ação no exercício de sua profissão ou atividade, conduzindo veículo de transporte de passageiros, a pena é aumentada de 1/3 à metade. Ao praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, se o agente conduzia veículo automotor sobre a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, a pena será reclusão de 2 a 5 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Artigo 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Artigo 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Artigo 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo imposta com fundamento nesse Código. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Artigo 308. Participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor,
não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Lei número 13.546, de 2017. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. No caso anterior, se a prática do crime resultar em lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena será pena privativa de liberdade de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas nesse artigo. No caso anterior, se da prática do crime resultar em homicídio culposo e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena será pena privativa de liberdade de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas nesse artigo. Artigo 309. Dirigir veículo automotor em via pública sem a PPD ou sem a CNH, ou ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Observação: cassado administrativo. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com CNH cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 312. Inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro agente policial, o perito ou o juiz. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Fim da aula 16.